que funciona o processo seletivo para as residências, né? Quais são as etapas mais comuns? E as provas variam muito de instituição para instituição? O que que os candidatos devem esperar? Como é que funciona? Elas variam, tá? É assim, olha, de forma geral, né, a gente tem um padrão, né, nacional, né, que basicamente é uma prova teórica, tá? Uhum, Onde se você está prestando, né, em uma instituição pública que compete ao MEC, essa prova teórica ela vai ter aí obrigatoriamente dentro desse caderno de provas questões de saúde pública. Então, uhum, uma das maiores recomendações que eu dou aí, ó, de ouro para todos os alunos que querem prestar residência se você quiser começar a estudar para passar numa residência, a que você tem que dar mais valor é estudar saúde pública. Geralmente é o que determina o aluno passar e não passar, porque o resto da matéria que cai é algo que tem na graduação, né? Então o aluno gosta, ele gosta de clínica, ele gosta de cirurgia, então assim, todo mundo está empenhado para acertar aquelas questões. Agora, saúde pública são quase 15 questões, é muita coisa. Então, geralmente, o que faz diferença do aluno passar ou não é saúde pública. E tanto que os alunos que passam são aqueles que, de 15 questões, acertaram 12, 13 de saúde pública. Então, saúde pública, gente, é importantíssimo, né? Mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, de forma geral, os cadernos de prova tem saúde pública e aí a gente tem algumas variações da prova teórica. Algumas provas teóricas elas colocam diversos assuntos, diversos temas. Então, clínica médica, cirurgia de pequenos, cirurgia de grandes, clínica de grandes, diagnóstico por imagem, preventiva, infecciosas, tudo num só, né? Então, o aluno, independente da área que ele vai prestar, ele tem que passar por todas as áreas das questões ali, né, de múltipla escolha. E tem provas que são específicas. Tá? Então, por exemplo, na Rural do Rio de Janeiro, onde eu prestei, lá a prova, o caderno de prova tinha algumas questões de saúde pública e só questões de cirurgia. Só que eram uhum, questões de cirurgia muito mais aprofundadas, né? Porque, obviamente, é uma coisa muito mais. Só cai cirurgia, né? Então, a prova teórica, ela varia nesses aspectos, né? Algumas provas, elas são totalmente mistas, outras são totalmente focadas numa área, mas todas têm saúde pública, se compete ao MEC. Porque é importante dizer que o médico veterinário está inserido na saúde da família, na saúde única. Então, a uhum. residência ela é voltada para isso. Então, por isso que tem saúde, o SUS, né, nas questões dessas provas. E aí, depois da teórica, geralmente a gente tem a análise de currículo, que é o que o Iago já comentou. Então, é pontuado a teórica, o currículo, e aí a gente tem algumas outras variações. Que aí alguma universidade ela pode colocar uma entrevista, tá? Além da análise de currículo, além da prova, colocar uma entrevista ou uma prova prática, que foi o caso da minha prova, né? Eu tive uma prova prática. Então, para eu entrar para a residência, eu tive que operar um paciente. Por mais por mais absurdo que seja, você está entrando para aprender, né? Mas né, no caso, eu tive que fazer uma cistectomia parcial, né, num paciente, num cadáver, né, para conseguir passar, né, numa prova, então avaliava a Uhum, técnica também. Então, aí, nesses pontos tem variações. E aí, o que o Iago disse é muito importante. É importante você entender aonde você quer prestar. A primeira coisa que você tem que fazer, quero prestar uma prova de residência, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar um edital da prova, deixa eu abrir os editais e ver o que você precisa. E aí, a partir disso, você dá o seu direcionamento, inclusive no seu estudo, porque senão você vai começar a tirar para todo lado, vai estudar errado, vai perder tempo. Tempo que é precioso, você não tem tanto tempo que passar uma prova, entendeu? Então isso é importante. uhum. Quer complementar, Iago? Então, eu concordo e depende muito da prova. Então, por exemplo, aqui as provas regionais geralmente é uma prova objetiva de múltipla escolha, 50 questões, e depois análise curricular. Mas várias instituições têm uma primeira parte, uma primeira fase objetiva, ou às vezes discursiva, e segunda parte prática. Então, boas instituições públicas do Brasil têm parte prática, o FMG, o UFO, as Unespes, a Rural do Rio. Então, muitas têm, né? Às vezes tem entrevista, tem que estudar isso também. Porque às vezes tem entrevista com análise curricular, e aí às vezes é importante ser conhecido, né? Então, eu quero prestar residência em uma universidade X, e lá tem entrevista, pelo menos um estágio, o estágio curricular, o mínimo de relacionamento, ele faz diferença, tá? Por Uhum, Mas, mais que seja um bom profissional, são professores que vão escolher quem vão trabalhar com eles ali diretamente 2 anos. Então, eles, claro que ser minimamente conhecido é importante nesses casos, tá? Mas de forma geral, eu concordo com o Bruno.
SUS é um diferencial. Como eu disse no começo, a residência está atrelada ao MEC, então, obrigatoriamente, tem ali geralmente 15 questões, né? É uma de 50, tem Muita 15 de coisa, SUS. muita coisa. Então, tem que estudar, faz diferença, tá?